Em 1936, o grande maquiador francês Fernand Aubry criou o termo visagismo, para quem todo visagista é um escultor do rosto humano, e o visagismo em si é pura arte. Fernand Aubry faleceu em 1976, com 69 anos de idade, e não deixou escrito nada sobre o visagismo. Quem escreveu alguma coisa e, de fato, começou a trabalhar esse conceito visagismo foi um cabeleireiro francês, Claude Juillard, que em 1991 registrou suas 3 marcas em visagismo. O visagismo, o gestuelle intuitive, que são gestos intuitivos, e o total look, tendo viajado desde então pelo mundo trabalhando esse conceito visagismo. No Brasil, esse conceito foi explorado profundamente pelo artista plástico Philippe Hallowell, que em novembro de 2003 lançou o seu livro Visagismo, Harmonia e Estética, pela editora Senac. Philippe Hallowell, considerado um dos 5 maiores desenhistas vivos na atualidade, deu aquilo que a gente poderia dizer algo mais, um upgrade no conceito visagismo. Philippe Hallowell criou um curso fantástico sobre visagismo. E esse curso normalmente é frequentado não só por profissionais cabeleireiros, maquiladores, mas também por médicos, esteticistas, dermatologistas. Enfim, traz a nós algo mais para que nós conheçamos cada vez mais e melhor, em profundidade, os rostos que nós temos em mãos, os corpos que nós temos em mãos. E isso é fantástico para cada profissional que queira ter algo mais a oferecer à sua clientela. Através do estudo do visagismo profundo, nós aprendemos a conhecer os 4 principais temperamentos expressos pelas linhas de cada rosto, a saber, sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Hoje diz que existem 32 tipos de temperamentos, mas nós vamos nos pautar pelos 4 tipos que foram classificados por Hipócrates, o pai da medicina, antiga Grécia, um grande cientista, e depois então foi nominado pelo filósofo e médico grego Galeno, a saber, sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Antigamente a gente atendia a nossa cliente no salão, cortávamos, penteávamos, ela saía toda contente, mas na realidade aquilo não tinha um significado, não tinha o porquê fazer. Era simplesmente feito porque era um costume, se ia a alguma festa ou se tinha alguma ocasião especial, então ia-se ao cabeleireiro. Hoje nós sabemos que o grande diferencial que é dado a nosso trabalho com relação às nossas clientes é exatamente dar significado à leitura visual. Essa leitura visual, o visagismo, os cursos e principalmente esse curso do Philippe Hallowell nos leva a aprender como ler rostos, como ler traços, a leitura visual, a imagem visual que vai ser passada através da transformação ou customização que nós vamos fazer nesse rosto, nessa cabeça, nessa pessoa. Em seguida, nós vamos apresentar a vocês algumas transformações que eu realizei dentro desse conceito visagismo Philippe Hallowell em algumas pessoas, algumas mulheres e alguns homens, e mostrar o passo a passo e o porquê dessa transformação. Que leitura que eu fiz dessas imagens visuais? O que isso significou? Logicamente isso já foi feito e eu sei hoje exatamente o que aconteceu através do que essas pessoas me relataram 3 semanas, 1 mês após. Então nós vamos ver as transformações em visagismo, que realmente opera quase que milagres, não só no visual das pessoas, mas também em suas vidas. A Mônica tem 48 anos. É uma mulher sanguíneo-fleumática e ela se apresentou com muito baixa estima. Ela estava triste, não parecia aquela mulher que de fato a Mônica é e que nós quisemos aflorar. Primeira coisa, nós demos uma mudada na cor do cabelo dela, depois fizemos algumas luzes. E, através do corte, nós demos a ela o sanguíneo colérico. A Mônica ficou maravilhosa e vocês vão ver depois o resultado que nós obtivemos através da leitura visual da Mônica nesse momento da vida dela.
E ela, depois de 3 semanas, ela me ligou toda feliz, dizendo que estava contente, ela estava se olhando mais no espelho. Enfim, um dos milagres que o visagismo consegue realizar em cabeças e em rostos humanos. Com relação à química, eu dei uma acertada no cabelo da Mônica, jogando uma cor um pouco mais quente, uma altura mais ou menos de um louro de ciano. Claro que foi assim uma altura de 8 do louro claro. E depois jogamos algumas luzes para suavizar mais e valorizar mais, dando mais alegria, logicamente, nos traços da Mônica, deixando ela um pouco mais sanguínea, colérica. A maquilagem que eu fiz na Mônica também deu uma suavizada na sobrancelha dela. Eu valorizei os lábios, valorizei o rosto com um blush dentro de uma técnica do teatro kabuki no japonês. E de fato surgiu a Mônica real de dentro dela, com muita alegria, com toda aquela beleza que ela poderia expressar nesse momento atual da vida dela. O cabelo da Mônica estava praticamente sem corte algum. Eu resolvi dar um corte texturizado, suavizando um pouco a linha do cabelo dela, o que consequentemente vai suavizar os traços, e deixando um corte na altura do ombro. Estava muito longo. Vocês notem que antes o cabelo estava, além de longo, trazendo todos os traços da Mônica para baixo, deixando ela com uma cara triste. E esse corte realmente deu uma valorizada e levantou todo o astral físico, emocional e mental da Mônica. Vocês podem notar que
Através dessa transformação aflorou a mulher Mônica. Saiu aquela cara de tristeza, aquele peso, eu dei uma leveza na sobrancelha dela também, levantei todos os traços e de fato surgiu uma nova Mônica.